Estamos de volta, queridos. Houve uma interrupção, né? Mas eu creio que nós vamos agora conseguir. Onde estão nossos fiéis seguidores? Se você ainda não nos segue, né, no Instagram, sei lá, ou na página do YouTube, nos procure. Isso é uma novidade, nós estamos colocando essas mensagens proféticas no YouTube. Já está lá a nossa live com Edma. Vai lá e acompanhe, divulgue para as pessoas. Tem muita mulher, querido, com chamado abafado, muitas mulheres escondidas, com medo. Então você precisa liberar essas lives. Essa live ela foi gerada em oração, pode ter certeza. Essas mulheres que eu tenho convidado, eu tenho passado muito tempo em oração, eu recebo muitas dicas. Fulana, cicrana, mas quem me conhece sabe, eu preciso orar para Deus testificar comigo. E Deus tem testificado essas mulheres. Então, elas têm coisas que nós precisamos. Amém? Juliana, nós estamos entrando novamente. Apóstolo Sérgio Pessoa, que honra! Eu quero fazer uma live com você, tá bom? Nós queremos te ouvir. Aleluia! Já fizemos convite a Kátia e ela aceitou, viu, apóstolo? Graças a Deus. Vamos agora chamar a Juliana. Glória a Deus, isso. Vamos lá. Será que é nesse mesmo? Vamos lá. Tentar entrar no dela mesmo. Glória a Deus. Estou muito feliz com o que Deus tem feito, amados. Deus tem nos encorajado, nos alimentado Ai, diariamente. deu certo. Ei! Glória a Glória a Deus. Deus. Chegou, Juliana Parreira Borba. Inclusive, Linda. eu tive que mudar. Como Ai, você graças a está, Deus. minha querida? Eu peguei o tablet, o celular, alguma coisa ia dar certo. Eu acho que era aqui. Deve ser aqui, alguma coisa no meu aqui, porque a gente saiu, voltou, né? Aí Então deu já tem muita gente querendo te ouvir, Juliana. glória Primeiro a eu quero Deus, é um prazer. agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que você é mãe, né, tem um bebê, né? Você é supervisora do Rema, é muita coisa. Você agora assumiu a igreja sede e ainda tem um tempinho para me atender. Muito obrigada, viu? De Obrigada. coração. É Mas um eu prazer. quero que Juliana se apresente. Sim, Juliana, fala quem é Juliana para o nosso povo. Eu quero uma amém. aguinha, Nete. Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com vocês. Obrigada, pessoal, por estar aí conectado. Nós vamos ter uma manhã maravilhosa. E é Amém. isso. Eu trabalho com a supervisão dos remas, das escolas Bíblica Verbo da Vida, agora também, né? Amém. Eu faço uma supervisão geral, apoiando diretamente o trabalho de Canrobé e liderando a equipe que acompanha, né, a rotina das escolas, isso desde 2013, né? E agora, no finalzinho do ano, nós assumimos também a liderança, né, a presidência da igreja sede. Nós estamos também com o Guto na diretoria, né? O Thiago é membro da diretoria e eu trabalho dando um suporte, estando junto com ele também foi desde 2013 para 2014, né, quando o pastor Bud faleceu, o Guto assumiu, convidou o Thiago para ser membro da diretoria também. E é isso, eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, filha, irmã, né? Eu entendo que tudo isso, né, é um resultado de uma vida mesmo familiar. Eu acho que meu maior tesouro mesmo é o Senhor e a minha família. E eu, assim, no meu coração, o meu maior desejo mesmo é servir ao Senhor, servindo as pessoas. Amém. Assim, desde que eu conheci o Ministério Verbo da Vida, foi em 2008. Eu morei com o pastor Bud e Jen em 2009 e estive aqui, fiz escola de ministros, missões, e aí conheci o Tiago, voltei
para Bauru. A gente abriu a escola a Rema lá na igreja do meu pai. E desde 2008, minha vida nunca teve 2 anos consecutivos iguais. Então, assim, a vida com Deus é bem emocionante, né? Mas é isso, eu tenho isso no meu coração, sabe? Não importa exatamente o que eu vou estar fazendo, desde que eu esteja no lugar certo, na hora certa e servindo ao Senhor, servindo às pessoas. Muito bom, muito lindo isso. Antes da gente entrar no na nossa pauta mesmo, né? Eu lembro, sabe, Juliana, às vezes as pessoas não têm noção. Porque fulano está em tal lugar, em tal posição, mas eu recordo que você serviu muito ao pastor Band. Eu lembro que as pessoas diziam assim, rapaz, olha, ele não quer comer, mas se Juliana chegar perto, Juliana tem um jeitinho especial, Juliana consegue convencê-lo a comer aquela comida, né, da nutricionista. E eu lembro que o pastor Band veio aqui, o último ano dele, em 2012. Ele veio para a formatura aqui. E você teve um carinho especial. Você toda hora me mandava mensagem. Olha, come isso, come aquilo. Mandou toda a receita, as medidas, né? E eu digo, meu Deus, que carinho, que amor. Você teve paciência com o pastor Band. Porque como ele era um homem, um líder nato, né? Ele tinha posições firmes, a gente sabe disso. E não é todo mundo que conseguia dobrar pastor Band, não. Mas Juliana conseguia, gente. Juliana conseguia com amor, com carinho. E às vezes a pessoa não sabe, sabe, Juliana? A perseverança, a paciência, o amor, né? O cuidado que você dispensou com o pastor, com o apóstolo Bud. E o que Deus fez, eu creio que foi como uma recompensa do Senhor. Eu sei que você fazia aquelas coisas por amor, nem sonhava, nem almejava estar onde você está. Então, isso é uma lição de vida para todos nós, para quem está nos ouvindo. Né? Eu queria deixar publicamente, né, a nossa gratidão, a nossa consideração por tudo aquilo que você fez ao nosso apóstolo Bando. Né? Amém. Então, agora vamos ao que interessa. Vamos. As pessoas conhecem Juliana, né, de supervisionar, né, esposa do Tiago Borba, ministra também no Rema e tal, mas alguns não sabem de uma veia profética que a Juliana carrega. E eu identifiquei isso pelo Espírito e tive algumas confirmações, né, de que você tem uma veia profética, né? Você faz parte da nova geração de profetas. E eu disse assim, alguém falou para mim assim, eu não sei se foi a gente conversando, né, minha equipe aqui, mas Juliana é profeta. Eu disse, olha, é o seguinte, Juliana é uma mulher de Deus. Uma vez que eu fiz um convite para ela, para uma conferência, para uma live profética, e ela aceitou, ela sabia que eu sabia que ela tinha uma veia profética. Porque eu não ia aceitar, por exemplo, olha, vai ter uma live evangelística. Nem me chame, eu não tenho. Entendeu? Então, uma live pastoral. Onde é que eu vou me meter numa live pastoral? Então, eu digo assim, olha, a evidência é se ela aceitou o convite. Então, eu quero que você fale um pouco, sabe, Juliana? Amém. Quando foi que você começou a perceber, né, que que Deus tinha também colocado em você uma unção profética, um ministério profético? Amém. Eu acho bem legal, né, a forma como você está trazendo. Eu creio nisso mesmo, que existe uma nova geração de profetas e assim, dentro do nosso ministério, né, até quando o Gilson partiu, Gilson Lima, né, a gente teve uma mudança, você percebeu isso? Percebemos, assim? E assim, eu vejo Deus trazendo de volta algumas coisas, né? E eu creio mesmo numa geração nova se posicionando nessa intensidade profética com equilíbrio, né? Amém. Eu vejo que existiu também um tempo em que as pessoas acabar, profeta é doido, profeta não sabe ensinar, profeta... E isso não é verdade. Nosso ministério, ele
fundamentado, Isso. né, na palavra, e ele tem uma herança muito forte do irmão Kenneth Hagin, que era um profeta extremamente equilibrado, Amém. né? Então, eu penso muito sobre isso. E respondendo sua pergunta, né, quando eu tinha 7 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Uau! E foi uma experiência para mim muito marcante. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu chegava da escola, eu almoçava e eu queria orar. E eu ia para o meu quarto e eu queria orar. E eu comecei a ter experiências com Deus bem interessantes, de interpretar o que eu estava orando. Eu nunca tinha estudado sobre isso, mas eu falava para minha mãe, mãe, eu estava orando em línguas, eu estava orando isso e isso, né? Amém. E ela falava, como você sabe? Eu falava, mãe, eu sei. Ela, amém, Juliana. E eu falava com meu pai e ele, isso mesmo, né? E a gente nem tinha, assim, tanto conhecimento sobre interpretação de línguas assim na época. Quando eu tinha 9 anos, eu tive uma visão num evento, num acampamento de carnaval, que acabou o culto das crianças, eu fui para o culto principal e tinha uma pessoa ministrando e estava todo mundo orando e algumas pessoas caindo e adorando. E eu lembro até hoje que eu cheguei, eu abracei assim a perna da minha mãe e eu olhei para cima e eu vi chovendo naquele lugar. E eu falei, mãe, a gente tem que ir embora porque está chovendo aqui dentro, né? Aí ela falou, não, Juliana, não está chovendo aqui dentro. Eu falava, tá chovendo, e de repente eu vi alguns raios, e quando os raios caíam, as pessoas caíam. E aí eu falando com ela, falou, você está tendo uma visão, né? Então, assim, eu pequena, eu comecei a ter algumas experiências com Deus bem interessantes. Eu adolescente, aí eu já peguei uma vibe, assim, que eu gostava de expulsar demônio. Eu ia atrás de orar por cura e expulsar demônio. Eu queria ver a autoridade de Deus funcionando, né? Mas assim, então assim, essa questão do sobrenatural é uma coisa que eu sempre tive de pequena, muito forte no meu coração. Então assim, até eu invisto muito e eu acredito muito nas crianças, na experiência delas com Amém. Deus, né? Amém. Então, assim, porque às vezes as pessoas falam, a criança pode ser batizada com o Espírito Santo. A gente fez uma vigília, foi na igreja do meu pai, um tempo atrás, que aí a gente pegou, ensinou as crianças de 4 e 5 anos sobre batismo com o Espírito Santo, orou por elas foram cheias, aí a gente chamou as crianças Aleluia! maiores para elas imporem as mãos nas maiores para elas serem batizadas, né? Muito Então, bom, assim, eu muito. acredito nisso porque eu vivenciei isso, né? Então, desde pequena eu tive experiências com Deus e uma paixão pelo sobrenatural, né? Amém. Eu fui curada de uma enfermidade muito, muito rara. Então, essa consciência do poder de Deus para cura, de ministrar a cura, de procurar discernir pelo Espírito como fazer Amém. isso sempre foi algo intenso no meu coração. E aí, quando eu conheci essa palavra, né, e fui estudar sobre os ofícios, os dons ministeriais, foi aí que eu fui me encontrando, né? E eu até percebo, sabe, Vânia, que teve algumas coisas que talvez em nome de um equilíbrio eu Sim. acabei me segurando, sabe? Mas eu vejo assim um despertar de corresponder ao Espírito. Porque, assim, eu não tenho preocupação com reputação, não, sabe? Eu na igreja, eu danço, eu canto, não é isso. Mas, assim, houve um tempo em que ficava essa coisa. Ah, você é profeta? Então você é doido, né? É, Você é é profeta? Então verdade. você é desequilibrado. Eu não É, queria ter esse rótulo, é sabe? verdade. Então, eu vejo que ah, eu lembro até Herênio, né? Ele ficava. Daqui a Foi pouco até ele entra aí. Herênio em 2009, quando eu morei na casa do pastor, ele um dia olhou para mim, ele falou: Ei, qual é o seu chamado? Uhum. Né? Qual é o seu chamado? E eu falei assim: Não venha, não, que eu não quero ser chamada de doida, né?
tem que se assumir, né? É verdade. Então, assim, e quando ele me encontra, ele fala, ei, qual é o seu chamado? Eu falei, tá certo, Irene, eu sou profeta, não sou uma doida equilibrada, tá bom? Mas assim, então, eu vejo isso, sabe? Eu converso muito com Rafa e Manu também. Rafa tem essa veia profética também, né? Ele foi muito influenciado por Gilson também. É, E a gente conversando falou assim, existe, né, nessa nossa geração, essa responsabilidade de jogar esse rótulo fora, amém. de doido e desequilibrado, e ser firme com a palavra, sério com o mover do Amém. Espírito, né, sensível ao mover do Espírito. E é o que você estava falando, não é só ficar dando profecia, é uma vida no sobrenatural, Amém. sensível, inspirada. É nisso que eu acredito. Isso mesmo, muito bom. Eu percebo, sabe, Juliana, no espírito mesmo que Deus está levantando uma geração, né, de mulheres ousadas, né, mulheres inteligentes, porque você é inteligente. Esse rótulo também de que ser profeta é não ter Não nenhuma, estuda, né? não estudar, justamente. Infelizmente, já vimos muitos casos. E Deus está levantando um povo inteligente, um povo de visão, um povo visionário. Porque você é uma mulher visionária, você é inteligente, né? Você revolucionou o rema, a gente sabe disso. Né? Eu não ando muito perto de você, mas eu sei que você é acelerado no 220. Né? E isso é muito bom, porque as pessoas precisam ver resultados na nossa vida. E Amém. você tem resultados, entendeu? Tem uma reputação. Isso é muito importante. Eu quero perguntar a você o seguinte: nessa onda, nesse dom profético, né, nessa unção, quais são, assim, de que forma Deus te usa? Porque tem pessoas que Deus fala mais em sonhos, né? Outros Deus dá visões abertas. Outras pessoas têm discernimento de espírito, vê literalmente onde tem demônios, onde tem anjos. Qual é, assim, a peculiaridade? Onde é que Deus mais te mostra coisas que você diz assim, isso é profético, é uma revelação que Deus está me dando? Então, normalmente eu tenho mais visões mesmo, sabe? Tanto comigo, eu me vejo em lugares fazendo coisas e de repente eu estou exatamente ali, né? Eu vejo em oração e quando chega, Aberta, a visão aberta mesmo? Ou é já só... tive algum, Sim. eu já tive algumas experiências de ter visões abertas mesmo, né? Mas normalmente são vislumbres, né? Aquela sensação que você não sabe se você não está olhando e vendo aqui, mas você está vendo, né? Eu não sei se isso faz sentido para quem está ouvindo, né? Mas é, sim, tenho algumas experiências de visões abertas, sim, mas eu tenho mais experiências de vislumbres, né? Eu tenho percepções, né? Percepções sobre coisas que eu preciso fazer, coisas que eu preciso notificar alguém, né? Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi uma coisa, sabe? Por exemplo, às vezes as pessoas mistificam o dom e Sim. aí o negócio fica ruim. Então eu aprendi a desmistificar e tratar de uma forma normal, leve. Por exemplo, um tempo desse eu estava orando numa fila, impondo as mãos. Quando eu impus as mãos sobre uma mulher, me veio, ora para ela ficar grávida. A primeira coisa que eu fiz foi olhar na mão dela para ver se ela tinha aliança. Entende? Vou Entendo. checar. Isso é sabedoria. Vou bati o olho, não por duvidar, mas por entender. Peraí, deixa eu agora me concentrar aqui nessa direção e, e não errar, e checar, fazer uma forma sem mistificar, sabe? Bati a mão no dedo dela, tem aliança. Em vez de eu chegar para ela e falar assim, o Senhor me disse, me Entendo. mandou, eu chego para ela e falo assim, olha,
você quer ter filhos? Isso foi rápido, numa hora, numa fila, você quer ter filhos? E ela começou a chorar. Ela falou, faz 10 anos que eu tento e eu não consigo. Eu falei, pronto, hoje chegou a sua Amém, libertação, hoje amém. chegou o seu milagre. Deus me deu uma direção para orar por você. Aí aquela ousadia sobe, entende? Eu vejo assim, tem muita gente que às vezes mistifica e acaba, ou também tem uma palavra como, sei lá, cura. Por exemplo, às vezes teve uma outra situação que me veio pé, pé. Como assim pé, né? E eu fiquei olhando e eu falei, eu não posso interpretar, não tenho mais nada, eu só tenho pé, né? Falei, gente, eu preciso orar por um pé. Cadê você? Era uma mulher que naquela semana tinha descobrido que estava com câncer no pé, Meu né? Deus, que coisa. Então, então assim, eu acho que às vezes, como profeta, né? E como ministro também, às vezes as pessoas têm uma palavra e você tem que ser ousado. Às vezes não tem as outras mesmo. Nem faz sentido falar aquilo. E às vezes também você vai falar algo para alguém e continua não fazendo sentido para você. Mas faz sentido para a pessoa, então tá tudo bem, né? Então, eu vejo assim, tem algumas pessoas que às vezes elas se perdem no dom e até mesmo no ofício, porque quer mistificar assim. Não é errado dizer assim diz o Senhor. É ousado e muitas vezes vai acontecer. Mas tem hora que você precisa chegar na simplicidade e dizer, eu tenho essa nota, né? Às vezes você olha a pessoa, tá fala assim, tem que orar por ela, ela está em depressão. Você não tem nenhum sinal sobre isso, né? Então você chega e fala assim, aqui eu tenho uma impressão no meu coração. Em vez de você falar, Deus me disse, simplificar faz com que a gente, pelo menos eu tenho vivido essa experiência e tem me dado muito resultado. A gente vive no sobrenatural. A Amém. nossa vida é espiritual. A nossa vida é sobrenatural. Então eu não preciso mudar o meu tom de voz ou Isso. mistificar o processo. Normalmente, o processo é simples e o resultado é sobrenatural. Muito Então, bom. assim, eu vejo que a gente precisa simplificar o processo, né? E tratar as coisas de uma forma. O resultado, reconhecer, o resultado é sobrenatural, né? Então, assim, eu tenho, sim, algumas percepções, visões. Quando eu era mais nova, eu até tinha muita visão aberta mesmo, de anjos, demônios. Para falar a verdade, houve um tempo que eu era nova e eu tinha um pouco de medo. Assim, depois de um tempo, mas eu também buscava perceber. A gente também, o que a gente procura, a gente acha, né? Eu tinha um anseio por ver mesmo e eu via mesmo. Hoje eu não, ultimamente não é uma coisa tão recorrente, né? Eu percebo também nem sempre o que a gente vê, a gente tem que discernir também se é para falar, se não é para Sim, falar, sim. né? E eu vejo também a inspiração chegando, né? Do que fazer, como fazer, no sentido até de ministração também, sabe? Nem todo o culto, vamos dizer assim, você tem um mover, mas se você tem uma pregação inspirada, que alcança, que alimenta, e para mim, isso é a unção alcançando, né, de forma. Amém. A profecia também é proclamar de forma inspirada. Então, pregar de forma inspirada, ensinar de forma inspirada, isso é sobrenatural. Amém. Eu procuro, assim, perceber, sabe? Por exemplo, domingo agora, eu ministrei na igreja e eu já tinha certo que eu ia ministrar sobre perdão. Mas já tinha meditado, já tinha recebido isso de Deus. 3 horas da manhã, eu acordei borbulhando dentro de mim para falar sobre obra da carne e falar sobre impureza.
lascívia, prostituição. Eu falei, como eu encaixo isso na pregação? Fiquei orando, até que chegou o texto de Hebreus 12, 14 e 15, falando sobre sem santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu falei, pronto, santificação e paz com todos juntos. É por aí que eu entro. Então, eu Amém. creio, para mim, isso é uma forma de fluir no dom. Amém. Muito bom. Está sendo muito, muito esclarecedor, né? Juliana, é uma coisa interessante que você falou, né? Que é sobre a questão de proclamar, né? Proclamar, ser inspirado e proclamar, porque as pessoas pensam, né, que o dom profético é sempre você estar mudando a voz. E eu achei muito importante, mais uma vez, ontem alguém enfatizou, e você também, sobre o cuidado de estar dizendo, porque Deus me disse, Deus me falou. E isso tem, lamentavelmente, isso tem vulgarizado o dom, né? Tem É, sido banalizado um dom tão poderoso, tão necessário nos nossos dias, né? Então, esse zelo, esse cuidado que você está aí falando para as pessoas, isso é importantíssimo numa chamada profética. Não precisa, às vezes você, sem perceber, a voz levanta, é algo que vem, mas é. isso não pode ser um estilo, né? Vez por outra você está falando normalmente ao senhor, o que é que você acha disso? Até porque se nós errarmos, né, não inflamamos o nome de Deus, né? Não Exatamente. maculamos o nome do Senhor. Foi muito bom você ter falado sobre isso. Você lembra, né? Uma outra pergunta, você lembra de algum fato, de alguma coisa que aconteceu assim, que até você se assustou, que Deus te mostrou, Deus te revelou, e que causou assim um susto para você, e que você sabia que Deus queria que você falasse nessa caminhada, né? Que a gente está percebendo que isso é um dom desde criança, que já está na sua vida, né? Você lembra de algum fato assim que te causou um susto, né? Olha, eu acho que essa é a experiência assim mais marcante que eu tenho foi quando eu conheci o pastor Bud. Eu não sabia quem ele era. Eu sabia que era um professor que ia chegar e eu estava em Londres, né? E o casal de pastores que iam recebê-los, eu estava servindo eles, ajudando a receber os professores. Mas de repente me veio assim no coração, é, para sua escola esse mês e ajuda a esposa do pastor a receber esse homem. Aí eu liguei Sim. para ela, falei, Lídia, me veio isso no coração, você precisa de mim. E ela começou a chorar, falou, Juliana, eu não sabia como fazer, porque esse mês eu não posso perder nenhuma aula, né? E eu falei, então eu vou te ajudar. Eu vou. Ela falou, como você vai fazer? Eu falei, eu vou deixar o William na escola, que era o menino que eu cuidava. Vou para sua casa, faço o almoço, sirvo ele, deixo a janta preparada para você e volto para casa fazer o resto que eu tenho que fazer. Encontro vocês na escola. Eu tenho uma nota para servir vocês e ajudar a receber esse professor. E e aí, beleza. Na noite anterior da chegada do pastor, eu estava ouvindo a Bíblia em áudio e deitada na cama, meio sonolenta já, e de repente eu ouvi a voz de Deus audível. Deus me disse assim: amanhã você vai conhecer um homem e eu vou dividir a sua história. Uau. Minha cama tremeu, que ela saiu do lugar. Eu tive que levantar e empurrar a cama de volta, porque ela era encostada na parede e ela veio para frente. Eu tive que levantar e empurrar ela de novo. Eu saí pela casa, eu achei que todo mundo tinha acordado, porque foi muito forte. E, de repente, ninguém, estava todo mundo dormindo. Eu liguei para minha mãe e para o meu pai aqui no Brasil, era de madrugada, contei o que aconteceu. Aí eu falei, olha, alguma coisa tá para acontecer, né? E a gente já orava mesmo para que essa palavra chegasse na nossa cidade, alcançasse o nosso povo lá. E eu falei, orem, porque tem alguma coisa diferente. Eu não sabia que ele era o presidente do ministério, eu não sabia o tamanho do Rema do Brasil.
né? Eu conhecia o Rema pelos livros do irmão Reagan e pela escola que eu fiz, que foi a escola que André Valadão tinha fundado, né? Meus Aham. professores tinham feito Rema tal, mas eu não conhecia o Rema no Brasil. E, enfim, quando eu encontrei o pastor no outro dia, ele olhou para mim, ele falou: Menina, fique perto de mim, que tem algo de Deus em mim para você. Eu falei: Pastor, eu vou cuidar de você todos os dias, né? Eu Meu vou te Deus, que servir, lindo. eu vou fazer a comida para você. E assim, foi uma conexão divina mesmo. Essa experiência, né? Foi um marco na minha vida. Deus dividiu a minha história, mas foi assim também que alcançou, né, a minha família. Foi assim que o Rema chegou lá na minha cidade, em Bauru. Hoje a igreja do meu pai é Verbo da Vida, né? Então, assim, a gente tem mais de 2.000 pessoas graduadas da escola lá. Então, assim, eu vejo assim, foi algo impactante, foi algo que Deus disse para mim, né? Mas como alcançou tantas pessoas Amém. depois disso, né? Mas realmente, assim, foi algo impressionante, sabe? E eu sei que você estava falando até de falar algo para alguém, mas eu não consigo pensar numa experiência mais marcante do que. Verdade. Muito forte. Muito, muito forte. A gente vê assim como as coisas não são por acaso, né? Como o tempo todo Deus trilhava a vida de vocês. Eu não sei, Juliana, se você sabe, né? Eu não falo isso para muitas pessoas, mas alguns sabem. Quando eu fui pregar, acho que foi 2000 e... Eu não recordo bem se foi 2004, foi 2005, acho que foi 2004. Num acampamento de carnaval de João Pessoa, com o pastor Amauri e Marisete. E eu estava ministrando no acampamento de carnaval e, de repente, foi como um flash. Eu olhei para trás e tinha dois rapazes, né? Um tocando guitarra, eu acho, e o outro, acho que estava na mesa de som. E eram os dois Tiagos, né? E, de repente, Juliana, Tiago lembra disso. Eu parei tudo, eu olhei assim, esses dois meninos, esses dois rapazes, eles estavam, acho que, cursando engenharia, alguma coisa assim. Tiago não fazia engenharia, né? E o Tiago Fazia. Garcia também. Ele O- disse: Olha, Deus está me mostrando que eles serão grandes nesse ministério. Alguma coisa vai acontecer. Isso foi, acho que, 2000. Quando eles começaram engenharia. Basta lembrar esse ano. Eu acho que foi 2004. Eu não lembro se eu estava em Aracaju ou se já estava morando aqui em Salvador. Rapaz, e hoje quando eu vejo, né, o Tiago Garcia, onde ele está, e o Tiago Bob, eu digo: meu Deus, porque a gente não tem noção do que Deus está É, mostrando, né? E parecia dois estudantes de engenharia, ajudando ali no carnaval, tocando, né, um na mesa de som. E eu digo: meu Deus, é muito lindo esse dom. Né? Por isso que Deus me inspirou a fazer essas lives, para as pessoas não fugirem desse dom profético. também. Né? Eu creio que eles devem ter lembrado disso por muito tempo, de não, eu vou ser grande nesse ministério. Como eu falei, outras pessoas devem ter usado, deve ter sido um Sim, instrumento de Deus para eles também. Né? Agora eu quero perguntar algo assim: sim. como é ser mulher de pastor, né? E ainda mais, eu faço pergunta quase para todas as esposas de pastores que eu estou falando, mas mulher de pastor e de uma grande igreja. Né? Porque geralmente a gente começa com a igreja, Deus colocou Pequeno. você numa grande igreja, né? Como é ser esposa de pastor de uma grande igreja com um chamado profético? Amém. Bom, assim, a gente vê, como você mesmo está falando, assim, nada é por acaso, né? Existe uma história toda por trás, né, de serviço ao Senhor, né? Tanto eu quanto o Tiago, a Isso, gente cresceu na igreja, servindo ao Senhor nos verdade. departamentos, amando ao Senhor. Então, existe uma história, né? E hoje a gente vê como um desafio, né? Mas algo muito gracioso, sabe? Deus tem nos Amém. dado favor, estratégias.
apesar de a gente também, nesse primeiro ano de pastoreio, né? A gente viveu um ano tão atípico, com essa história de pandemia, de É. tanta coisa online, mas assim, a gente tem visto a graça de Deus, né? O favor de Deus. Nós vemos assim a necessidade mesmo de orar e ter pessoas perto. Ninguém faz a vontade de Deus sozinho. E Deus tem nos dado mesmo uma equipe extraordinária, pessoas maravilhosas. Então, assim, é uma igreja muito grande, é uma igreja que tem grandes desafios, Sim. mas a gente fica em paz, confiando no Senhor nisso, né? De que nós somos um eco do ministério, e cumprir a visão faz com que a unção esteja presente, a graça esteja presente e Deus trazendo pessoas para estar no lugar certo, na hora certa, né? E essa questão do chamado profético como esposa de pastor, eu acho interessante na questão das percepções mesmo, Amém. né? De você estar sensível para discernir pelo Espírito algo que você precisa fazer, algo que você precisa organizar, porque às vezes as pessoas pensam que o dom ele e o ofício ele tá só para pregar, para profetizar, para dar uma palavra, mas o dom e o ofício eles também estão para organizar coisas, Muito bom. né? Para colocar coisas no lugar, para ser resposta ali. Então, eu percebo nesse sentido. Você também estar sensível, né? Para falar a coisa certa da maneira certa, né? Então, assim, manter em alto, né? O fervor do Espírito, Amém. porque a palavra e o Espírito andam juntos, né? Não tem como a gente ter a palavra e não ter o mover do Espírito e achar que está tudo bem. Então, tudo isso vem com intensidade, né? Tem Amém. algo que o Tiago tem lembrado desde quando ele assumiu a igreja mesmo. O pastor Bud dizia, e é uma frase do irmão Reagan, né? Que essa geração, ele dizia assim, existem coisas que essa geração pode perder se não for ensinado por preceito, ou seja, pelo ensino, mas pelo exemplo, Muito né? bom. Então, assim, o mover do Espírito, ele é ensinado por preceito, por aquilo que é ensinado na palavra, mas também por exemplo, né? De você mergulhar no Espírito mesmo, ser intenso naquilo, buscar ouvir a voz de Deus, né? Buscar corresponder ao Espírito. E também, assim, é engraçado, porque às vezes tem coisa que eu percebo, né? E eu falo para o Tiago, e aí ele fala, calma, e isso assim, na vida, a gente tá com quase 10 anos de casado, até na hora de vir para cá, eu falei, ai meu Deus, a gente vai acabar voltando para Campina Grande. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, achava que tinha muita gente. Eu falava assim, mas eu vou fazer o que lá? Ele falou assim, mas não tem nada para a gente voltar agora para Campina Grande. Eu falei, ai meu Deus, a gente vai voltar. Então, tem percepções que às vezes chegam primeiro para mim, né? É E eu verdade. falo, Tiago, tem isso. Aí ele fala, calma. Aí depois ele volta para mim, Juliana, é isso mesmo. Me ajuda, né? Aí eu penso assim também, encontrar essa linha de equilíbrio. Não é porque você está vendo e você é a esposa do pastor que você tem o direito ou você pode sair na frente do pastor, do marido, fazendo as coisas. Isso vai dar errado, né? Verdade. Eu percebo que muitas coisas vêm para nós como impressão, para a gente trazer, olha, eu estou percebendo isso, é necessário isso, né? Mas a nota da largada precisa vir dele, né? E muitas vezes a gente tem a percepção para construir no espírito até que aconteça, né? Até que esse sinal verde venha do pastor. Uma coisa que eu aprendi e que eu acho que isso me coloca num lugar de segurança eu sou a esposa do pastor, eu lidero junto com ele, mas ele também é o meu pastor. Então, eu não tenho o direito de receber algo
e sair na frente, porque isso vai dar errado, né? Então, Muito bom. assim, esse equilíbrio, né, de receber as coisas, saber que tem hora que é hora de fazer, mas tem hora que é só hora de perceber e orar para quando chegar o sinal verde você tá pronta, não ser pega de surpresa. Que lindo, muito bom. Tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Eu Amém. estou aprendendo muito. Você falou algo tão interessante, né, sobre organização, né, o profético para organizar. E outro dia eu li um livro, né, de um profeta muito conhecido, respeitado, e ele falou de algumas visões que ele teve do céu, né, onde o Senhor mostrou para ele ideias, inovações, né, projetos, inclusive projetos de mídia, né, projetos de informática, coisas desse tipo, para a sua igreja, terrenos, maquetes de igrejas já prontas, e ele revelando, né? E a gente acha tão assim, você falando isso sobre organização. Então, eu percebo, sabe, Juliana, que é uma nuance, né? Uma diretriz do profético, que talvez a gente Amém. não tenha tanta familiaridade, mas que Deus está usando, É principalmente verdade. jovens, né? Mulheres jovens. A gente está falando de mulher, mas homem também. Mas É como a verdade. live se direciona para a mulher, então é muito importante essa questão de você receber uma visão de coisas para crescimento, né, da igreja. Não só se deter em estar pensando aí, a quem eu vou falar hoje, para quem é a profecia de hoje, né? Tem Sim, também essa questão de organizar, né? De receber a instrução para, como você falou, vamos voltar para Campina Grande, que ele tomou um susto, né? Tomou um susto, mas a mulher recebe e dá essa direção. Gente, está sendo muito bom mesmo. Isso está sendo, olha, Juliana, está sendo libertador. Você amém. não tem noção o número de mulheres que depois me passa no privado como tem sido liberta, né? Mulheres Uhum. jovens principalmente, a não ser tão afoita e achar que vai entrar de vez no chamado. De repente o tempo é organizar a igreja com as Muito bom. percepções que Deus está dando, não é isso? Agora me fala, como é que você vê, né? Para essa geração, para essa estação, a mulher no ministério profético. Como é que você tem visto? Que conselhos você pode dar para as mulheres, né, que têm percebido essa unção profética? Eu percebo que existe coisas que elas vão aparecer, mas é a ponta do iceberg, sabe? Para que o dom, o ofício, o ministério seja exercido, o que você faz nos bastidores, no secreto, ele conta muito mais do que muitas vezes o que é visto, né? Para que quando aquilo que for visto, quando aquilo for falado, tenha vida naquilo, né? Ninguém quer receber algo superficial ou algo fingido, né? Então, assim, forçado nesse aspecto. Então, tem gente assim que às vezes se percebe no dom, mas força um pouco para se mover, né? Porque só pega para mergulhar no espírito, orar com intensidade quando está dentro da igreja, quando está no meio das pessoas, mas o que a gente precisa fazer é construir um relacionamento, uma sensibilidade no nosso dia a dia, né? Obedecer à voz do Espírito no nosso dia a dia. Eu me lembrei de algo aqui, no outro apartamento que eu estava, um dia bateu a minha funcionária, estava saindo e ela derrubou uma sacola. Eu fui pegar para ela, quando eu olhei, o Samuel estava no chão. Ele estava com uns 9 meses por aí. Eu olhei, ele estava no chão, me deu aquela nota, pega ele. Não foi uma voz, não foi nada, foi um desejo de pegar ele. Eu peguei ele no colo e fui lá pegar a sacola. O lustre caiu, Meu ia cair em Deus. cima dele. Então, assim, obedecer à voz do Espírito no dia a dia. Quando você põe uma roupa e olha no espelho e aquilo te arranha, né? E você sabe que você tem que trocar de roupa,
quando você vai sair de casa e vem aquele desejo. Assim, eu até Simon fala isso, né? E o irmão Reagan fala isso também. As coisas mais extraordinárias que nós vamos viver, muitas vezes, as nossas experiências não vão ter um anjo desceu no céu, o céu se abriu, a voz. Não, são notas, impressões. E conforme a gente obedece no nosso dia a dia, porque se a gente não é ousado para obedecer, para trocar de roupa, como a gente vai ser ousada para obedecer quando Deus mandar orar por cura? Não vai, né? Então, assim, eu percebo que aquilo que aparece é uma ponta do iceberg, porque tem uma construção de um relacionamento com o Espírito, de estar sensível, de corresponder, né? De oração, de consagração, de estudo na palavra. Lembrando que o Espírito Santo não nos guia para nada que é contrário à palavra, né? Então, assim, o Tiago é muito firme na doutrina, né? E, assim, eu lembro de ter experiências, quando eu tive a questão do aborto, né? Eu perdi um bebê com quase 5 meses, teve um Eu problema de lembro. coração e toda aquela situação. Quando eu estava num culto, né, foi até lá nos Estados Unidos, o pastor Reagan estava ministrando e falando sobre como o consolo de Deus veio sobre ele quando ele perdeu o pai dele e tudo. E na hora me veio assim no meu coração, a unção de Deus faz em um dia aquilo que não poderia ser feito em 1000 anos. Me veio essa frase. A primeira coisa que eu vi foi, cadê a base bíblica disso? Sabe? Falei, peraí, é verdade. Deus faz, para Deus, 1000 anos é como um dia, como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ok, eu recebo. Então, assim, você conhecer a palavra para você poder julgar as impressões, né? Para ela não falar besteira, não falar profetada, não se mover de forma inconveniente. Então, eu penso assim, como mulher, o que a gente pode fazer, né? Se consagrar, ser sensível no nosso dia a dia. Às vezes coisas simples, do tipo, você está cozinhando e vem aquele desejo de põe a carne mais cedo, né? Coisas simples. Eu vejo que assim, põe a carne no forno mais cedo, e quando você vê, você fala, ufa, ainda bem que eu pus a carne no forno mais cedo, né? A nossa vida é espiritual, a nossa vida é sobrenatural. Sobrenatural não é só dizer assim diz o Senhor, né? E eu entendo assim, quanto mais a gente é sensível e obedece no nosso dia a dia, né? Isso faz com que a gente fique mais ousado e Amém. mais preciso na hora que a gente está se movendo no dom, no ofício, né? Amém. Como ministro mesmo. Amém. Agora, Juliana, eu vou apagar os comentários, vou desativar, porque a gente quer te ouvir. Eu sei que você, mais ainda, né? Você deve ter uma palavra de Deus para nós, específica para esse tempo. Eu acredito que a gente tem uns 4 a 5 minutos ainda, né, em razão do Amém. retorno. Então, eu quero que você libere o seu coração. Tem muitas mulheres e homens também te ouvindo. A gente está com as Amém. 260 mulheres aí. Então eu quero que você fale do seu coração, tá bom? O que Deus tem, Amém. que Deus colocou para você falar para nós nessa manhã. Amém. Tem um texto que eu gosto muito, eu estou tentando aqui abrir para eu ler, que é um texto que vem me acompanhando já há um período. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Que é aquele texto de Salmos 37:5. E eu tenho ele na versão amplificada e ele tem me acompanhado já há algum tempo e Deus tem ministrado no meu coração sobre ele e eu me lembrei logo dele quando você falou. Que é Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, lança sobre ele cada um dos seus cuidados, a tua carga, confia, depende, mostra-te confiante nele e ele fará o mais acontecer, né? Esse texto
ele tem ministrado muito ao meu coração. Toda vez que eu vejo, ele alcança meu coração de novo, né? Entregar o nosso caminho ao Senhor, Amém. lançar cada um dos nossos cuidados. Sabe, falando sobre chamado, né? A pessoa mais interessada para que a gente cumpra o nosso chamado é Deus. Amém. Então, assim, existem pessoas que se veem fazendo grandes coisas, mas elas precisam lembrar que ninguém nasce grande, né? Existe uma história, existe um processo, mas se você for fiel no processo, você vai chegar onde você precisa Amém. chegar. E uma coisa também em relação ao chamado é que muitas vezes as pessoas se veem fazendo coisas, mas não era exatamente isso que eu me via fazendo. Por exemplo, a pessoa se vê como um ministro, um pregador, e agora a oportunidade que ele tem na igreja é de servir como diácono, né? Aí fala, não quero ser diácono, eu quero ser um pregador. Mas sabe, as nossas experiências no serviço ao Senhor, a nossa fidelidade no serviço ao Senhor, na oportunidade que chega nas nossas mãos, é o que vai construir na gente e nos impulsionar para chegar no nosso destino. Então, entregar o nosso caminho, não ficar ansioso para que as coisas se cumpram e ser fiel naquela estação, sabe? Eu entendo que existem estações na nossa vida e às vezes a gente já viu uma estação que está lá para o fim, mas ela ainda não chegou. E aí, às vezes, a pessoa fica frustrada, fica ansiosa, não observa as oportunidades que estão hoje para serem feitas, né? O que acontece? Se Jesus voltar hoje, você não está sendo um servo bom e fiel, né? Uma coisa que eu decidi no meu coração é que não importa o que eu esteja fazendo, né? E o que eu ainda vou fazer, eu vou ser fiel, intensa, constante na que Deus tem confiado na minha mão, para que se Jesus voltar hoje e eu nunca entrar na próxima fase, eu vou ouvir servo bom e fiel. Amém. Então, eu vejo isso, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, né? E isso é sobretudo na nossa vida. Mostra-te confiante, não fica ansioso, não deixa aquilo, nada na sua vida te trazer preocupação, ansiedade, medo, insegurança, né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, muitas vezes as pessoas estão o pior não é nem a doença em si, o vírus, é um vírus sério, eu não estou Eu sei. menosprezando, mas muitas vezes, pior do que o vírus é o medo, o Verdade. pavor, a ansiedade, né? Então, assim, mostra-te confiante, a palavra de Deus, ela é firme, ela é constante, ela é suficiente para nos livrar de qualquer circunstância, construir em nós, né, algo firme, né, para que a gente supere qualquer circunstância, para que a gente consiga viver aqui uma vida abundante. E ele fala, confia-te, mostra confiante, né? Que ele fará o mais acontecer. E é nesse ponto também que me chama muita atenção. A gente falou um pouco sobre organizar coisas, viver a vida de uma forma leve e consciente de Deus, né? E eu vejo isso. Deus espera que aquilo que está ao nosso alcance, a gente faça. Isso em respeito do nosso casamento, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso chamado. Aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que você sabe que tem que fazer, faça, Amém. né? E aquilo que é de Deus, o mais, o extraordinário, aquilo que a nossa mão não alcança, ele faz acontecer, né? Porque tem muitas pessoas que muitas vezes ficam passivas. Viver a vontade de Deus não é ser passivo, é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E Muito bom. confiar no Senhor. Que aquilo que é extra, aquilo que é extraordinário, aquilo que eu não posso fazer, né? A unção de Deus faz, a graça de Deus faz, o poder de Deus faz. Mas tá consciente dessas coisas, né? Uma coisa que eu lembrei agora enquanto eu estava falando, né? Que a nossa consciência da vida de Deus em nós faz com que o mover do Espírito se torne algo fácil, simples, natural e leve, Amém. né?
Por que que a cura acontece? Porque a presença de Deus é real. Amém. Porque o poder de Deus é real. É Por que verdade. que a profecia vem, o discernimento, a nota do futuro vem? Porque Deus conhece o futuro e a sua presença é real, né? Amém. Então, assim, uma coisa que eu busco constantemente é isso, estar consciente da vida de Deus em mim, do poder de Deus em mim, e aquilo que está ao meu alcance, fazer com intensidade, confiando que aquilo que não está ao meu alcance, Deus vai fazer acontecer. Oh, glória! Glória a Deus! Amém. Ô, Juliana, gente, tem sido maravilhoso, meu Deus! Quantos ensinos, quanta instrução. Estou muito feliz por ter te convidado. Né? Você Obrigada. abrilhantou essas lives. Vou colocar os comentários de novo. Né? O pessoal está amando, amando. Essa live vai ficar gravada, né, no Instagram do Verbo Salvador. Ju, muito obrigada. Gente, o PicPay de Juliana Borba está aí embaixo. Se você quer honrar a vida dela, né? Ela não cobrou nada, a gente faz por amor. A gente quer honrar a unção na sua vida. Viu, Juliana? Muito obrigada por ter liberado o seu tempo. E eu não tenho nem palavras, viu, pela manhã maravilhosa que você nos proporcionou. Dá um abraço no Tiago, né, no seu Amém. bebê. E posso te garantir, você vai crescer muito mais. Amém. Há uma graça sobrenatural, né, sobre vocês para essa estação, para cuidar dessa igreja maravilhosa. Amém? Então é isso. Amém. Viu? Obrigada, Muito Amanda. obrigada Uma por honra estar tudo. com vocês. Você é uma mulher inspiradora. Você foi uma honra para mim, um prazer estar com vocês. Uma manhã maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Muito pessoal, que está aí com a obrigada. gente. Muito obrigada mesmo. Que Deus te recompense, né? Que eu creio que nessa geração você é uma das mulheres. Nessa geração profética, você é uma daquelas que vai ser destacada por Deus. Né? Assim Amém. como Daniel. Né? A Bíblia Amém. diz que Daniel se destacava. Né? Amém. E ele era um jovem como você. Né? Que eu sei que você tem idade de ser minha filha, né? E eu fico muito feliz de ver, né, essa geração tão jovem, tão ousada, tão profética, né? Porque a gente está falando tão inspiradora. Você é uma pessoa que nos inspira. Tem muitos jovens aí te ouvindo, muitas mulheres Amém. que entraram há pouco tempo no ministério. Eu vejo o nome de algumas aqui, que eu tenho certeza que você trouxe uma inspiração nessa manhã. Você Amém. trouxe encorajamento para elas. Continua assim. Fale e não Amém. te cales, viu? Tá bom? Amém. Amém. E Deus te Obrigada. abençoe. Um abraço. Amém. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Paz. Paz. Queridos, hoje 17 horas, nós temos uma live, né? Mulheres no Profético, né? E eu queria muito que vocês nos seguissem. Está no Instagram do Verbo Salvador. Mulheres no Profético, não. Caminho de Prosperidade. Eu estou muito empolgada aqui. Eu estou fazendo uma série de Caminho da Prosperidade, onde eu estou ensinando alguns princípios bíblicos que, se você pegar e decidir executar, você vai prosperar muito mais rápido do que o que você pensa. Estou englobando todos os aspectos da oferta, da semente, da organização, da diligência. Semana passada eu falei sobre quebrando o espírito da pobreza, quebrando o espírito da miséria. E tem muitas pessoas me contactando comigo, ouvindo e agradecendo pelas coisas que ouviu, né? Que recebeu da parte do Senhor. Você pode entrar lá e assistir. Né? Tá gravado sobre Caminho da Prosperidade, quebrando o espírito de pobreza. E hoje eu vou falar um assunto poderoso também nessa linha. Convide pessoas, amado. Pega esse link aí, essa live hoje de Juliana, tão leve, tão esclarecedora, tão poderosa. Envia para outras pessoas, para outras mulheres que estão confusas, tá bom? Muito obrigada por você estar nos seguindo. Amanhã, Janaína Albuquerque. Sexta-feira, Mísia Daniel. Mísia não, Maísa Daniel. Semana que vem teremos Mísia, sim. Então, um abraço a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus.